Oi, pessoal! Nesse vídeo a gente vai falar sobre sequências numéricas e séries numéricas. E o objetivo do vídeo é entender qual é a diferença entre esses dois conceitos. Então, nós vamos iniciar falando sobre sequências numéricas. Então, uma sequência numérica, ela é uma lista infinita de números. Então, por exemplo, a lista 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, é uma lista infinita de números. Cada um desses números que faz parte da lista são chamados de termos da sequência. Outro exemplo de sequência é, por exemplo, a lista 1, 1/2, 1/3, 1/4 e assim por diante. Novamente, cada um dos elementos dessa lista a gente chama de termos. Então, por exemplo, o número 1, ele vai ser o primeiro termo da sequência. Para facilitar a escrita dessa sequência, a gente utiliza uma notação mais compacta. Então, por exemplo, esse primeiro exemplo que a gente viu, a notação é entre chaves, os elementos n começando em 1 e terminando em infinito. Então, que é a notação usual para conjuntos numéricos, né? Então, como é que funciona? Quando eu substituo 1 no lugar desse n, eu tenho o primeiro termo da sequência. Quando eu substituo 2, o segundo, 3, o terceiro, e assim por diante. Esse n, a gente utiliza a notação n fazendo referência aos números naturais. Além disso, esse n que fica aqui dentro, escrito das chaves, a gente chama de AN, que é o termo geral da sequência. Da mesma forma, no exemplo seguinte, né? Aqui nós vamos ter o termo geral da forma 1 sobre n começando em 1, indo até o infinito. Então, o primeiro termo dessa sequência é quando eu substituo 1 no lugar do n. Então, nessa posição aqui, fica 1 sobre 1, 1, primeiro termo da sequência. É esse que está aqui. Depois, quando eu coloco n igual a 2 no lugar dessa posição aqui, eu vou ter 1/2, que é o segundo termo da sequência. E assim sucessivamente. Então, nesse segundo exemplo, o termo geral, que a gente costuma chamar de A índice n, é o valor 1 sobre n, e é o termo geral dessa sequência. Como eu decido se uma sequência converge ou diverge? Então, por definição, nós dizemos que uma sequência numérica converge se o limite, quando n tende ao infinito, do seu termo geral existe, ou seja, ele é um número. Nós podemos verificar se nesses dois exemplos que a gente acabou de ver são exemplos de sequências convergentes ou divergentes. Então, no primeiro exemplo, a gente calcula o limite quando n tende ao infinito do termo geral. O termo geral do primeiro exemplo era n. Então, esse limite aqui, quando eu fizer n tender ao infinito, ele vai para infinito. Não vou utilizar o mais, porque como esse n é um número natural, a gente fica subentendido que ele é um infinito positivo. Então, neste caso, nós dizemos que esta sequência numérica diverge. O segundo exemplo que nós estudamos, o termo geral, limite quando n tende ao infinito, 1 sobre n, é o termo geral, no segundo exemplo, né? E aqui, quando n vai crescendo, 1 dividido por n tende a zero. Zero é um número, né? Então, ele é um L, existe, e esta sequência converge. Então, essas são as principais informações que a gente precisa ter sobre sequências numéricas. Então, agora, qual é a diferença das séries numéricas? Diferente de uma sequência, uma série é uma soma que envolve infinitos termos. Então, vou colocar aqui. Então, por exemplo, eu quero somar os números naturais. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais e assim por diante. Outro exemplo, eu quero somar 1 mais 1/2 mais 1/3 mais 1/4
mais um quinto, e assim por diante. Da mesma forma que nas sequências numéricas a gente tem uma notação compacta para escrever aquela lista, no caso das séries nós também temos uma notação compacta para escrever essa soma. E a notação compacta é esse símbolo de somatório, n igual a 1 até infinito, do seu termo geral, nesse caso, n, como já vimos no exemplo anterior. O termo geral aqui da série, da sequência, é o mesmo. O que muda, o que indica que eu estou somando esses números e não uma lista, é esse símbolo de somatório aqui na frente. Então, de novo, esse n aqui, a gente pode chamar de termo geral. No segundo exemplo, também podemos escrevê-lo de forma compacta, é o somatório. Aqui, se eu começar no 1 até o infinito, 1 sobre n. Algumas séries numéricas começam no n igual a 0. Aí depende do primeiro termo da série, né? Nesse caso, para que fique 1 como sendo o primeiro termo aqui, né? Eu preciso começar com n igual a 1 nessa posição, 1 sobre 1. E quando a gente diz que uma série converge? Então, uma série converge se o limite, já explico quem é esse n, Sn existe, ou seja, dá um igual a L. Quem que é Sn? Sn a gente chama de soma parcial. Esse Sn é somar os n primeiros termos da série. Então, A1 mais A2 mais até o AN maiúsculo. Então, é um pouquinho diferente das sequências numéricas, né? Notem que essa definição é um pouco mais complexa do que a definição de sequência convergente. Nem sempre é simples utilizar essa definição para verificar se uma série converge. Então, por exemplo, nosso primeiro exemplo, como que eu sei se essa série numérica converge? Vamos tentar utilizar a definição para verificar. Então, nesse nosso primeiro exemplo, a soma parcial é o somatório lá dos termos gerais, né, até o n. Então, por exemplo, o S1 é o primeiro termo da sequência, no nosso primeiro exemplo era o número 1, o S2, o S3, o S4, os 4 primeiros termos e assim por diante. O que vai acontecer quando eu chegar num n genérico? Vai ser 1 mais 2 mais n. Notem que esse último termo acabou se relacionando neste exemplo com a quantidade, ou com o índice aqui da soma parcial. Então, quando eu somei um termo, era 1 aqui. Quando eu somei 2 termos, 2 era a última parcela. Quando eu somei 3 termos, 1, 2 até 3 a última parcela. Por isso, aqui no último, né, quando eu tinha n, acabou ficando n no final. Então, para verificar, utilizando a definição, que essa série numérica converge, eu preciso verificar se o limite, quando n tende ao infinito, dessa minha soma parcial existe. No nosso caso, então, nesse exemplo, n tendendo ao infinito, de 1 mais 2 mais até o n. Então, aqui, esse último n, quando n tende ao infinito, vai para o infinito. Então, por isso, a série diverge, porque não existe esse limite. O limite para existir precisa ser um número. Então, como é que fica agora o caso do segundo exemplo, né? Lembrando que o nosso segundo exemplo era esse aqui, que somava essas frações. Retomando o exemplo, então, nós queremos verificar se a série numérica 1 mais 2 mais 1/3 mais, cuja notação compacta é n igual a 1 até infinito, de 1 sobre n, converge ou diverge. Neste caso, nós não vamos utilizar a definição para verificar, vamos utilizar uma outra técnica. Eu vou reescrever os primeiros termos dessa série de uma maneira conveniente. Então, se eu abrir esse somatório aqui, por exemplo, 1 mais 1 meio mais, vou acelerar o vídeo para facilitar.
Ao reescrever esses termos, eu vou associá-los de uma maneira conveniente. Então, vou trocar de cor aqui para ficar mais fácil. 1 mais 1 meio, vou juntar esses dois termos, depois vou juntar esses 4 termos, depois os próximos 8 termos e assim por diante. Notem que quando eu fizer isso, observando essas duas frações aqui, 1/3 e 1/4, quanto maior o denominador, menor vai ser a fração. Então, eu posso afirmar que toda essa soma é maior, esses dois primeiros termos eu não vou mexer, vou escrever de preto para a gente não confundir aqui, 1 mais 1 meio, mais. E aí, o que está dentro do parênteses, esse 1/3, ele é maior do que 1/4. E o segundo 1/4 eu vou manter. Então, esse termo aqui, a fração 1/3, é maior do que a fração 1/4, porque 1/4 tem um denominador maior. O mesmo eu vou fazer aqui para esse segundo grupo de termos. Cada um desses 3 termos aqui vai ser maior do que 1/8. Então, essa soma é maior do que 1/8, mais 1/8, mais 1/8, mais 1/8. Mesma coisa para os próximos 8 termos. Cada um desses termos que estão aqui vão ser maiores do que 1/16. Então, 1/16, mais 1/16, mais 1/16. Observem que aqui a gente tem 2 termos. Aqui nós temos 4 termos. Aqui, 8 termos. E assim por diante. Então, significa, agora eu vou reescrever essa linha. Toda essa linha aqui é a mesma coisa que eu escrever 1 mais 1 meio mais 1/4 mais 1/4 é 2 vezes 1/4. 4 vezes 1/8. Depois, 8 vezes 1/16. E assim por diante, que é a mesma coisa que 1 mais 1 meio mais 2 dividido por 4, posso simplificar. 4 e 8 posso simplificar. 8 e 16 também. E assim por diante. Notem que deste lado agora, no lado direito, eu vou somar 1 meio infinitas vezes. Por isso, com certeza, essa série numérica diverge, porque é impossível que essa soma de infinitos termos 1 meio convirja para um número. Isso com certeza vai para o infinito. Então, nós podemos concluir que essa série somatório de n igual a 1 até infinito de 1 sobre n diverge. Essa série ela é bem famosa. Nós conhecemos ela como série harmônica e ela aparece em vários momentos daqui para frente no estudo das séries numéricas. Então, é muito importante lembrar que a série harmônica diverge. O que foi possível perceber além disso nessa etapa desse exemplo? Não é simples utilizar a definição de série convergente para saber se uma série é convergente. Então, para decidir a convergência de séries numéricas, nós utilizamos testes de convergência, que é um assunto que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, os testes de convergência, eles vêm para ajudar a gente a decidir se as séries numéricas são convergentes ou divergentes. Em geral, não nos interessa saber para qual número a série converge, e sim apenas se ela converge ou não. Então, isso vai ficar para as próximas aulas. Retomando, nós falamos de sequências numéricas, que são listas infinitas de números. Uma sequência numérica converge quando o limite do termo geral der um número, podendo esse número ser zero, inclusive. Importante é que não pode dar infinito, né? Nesse caso, nós dizemos que a sequência diverge. Uma série numérica é diferente, não é uma lista de números, é uma soma de infinitos termos.
Nós, por definição, decidimos se uma série numérica converge quando o limite das somas parciais converge. Nesse exemplo aqui, nós podemos perceber que ela diverge porque o limite das somas parciais deu infinito. Nos próximos momentos, a gente vai estudar testes de convergência para aplicar em séries numéricas e aí poder decidir se elas convergem ou divergem. É isso, pessoal. Até a próxima!